E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nessa planilha aqui de Excel, eu vou estar mostrando como que você pode fazer uma consulta do endereço através do CEP pela internet. Então igual aqueles formulários que a gente faz em internet, que você digita o seu CEP e ele consegue retornar o seu endereço, a gente também consegue fazer isso aqui com o Excel. A única coisa que a gente vai precisar fazer é uma macro, e essa macro vai fazer uma pesquisa na internet do endereço através do CEP, certo? Mas eu vou mostrar aqui essa parte mais fácil, mais tranquila. Eu não vou fazer toda a programação, eu já vou puxar ela pronta aqui, porque eu já fiz, para a gente ficar um pouco mais prático, beleza? Então aqui eu já fiz uma planilha bem básica, bem resumida, só para a gente fazer esse teste. Então, ou você pode utilizar essa planilha, que eu vou deixar disponível para você baixar, ou você utiliza já no seu sistema aí. Você faz a sua adaptação e você vai conseguir utilizar isso da melhor maneira, beleza? A única coisa que o seu computador vai precisar ter é acesso à internet, porque como ele vai buscar esse banco de dados na internet, então você vai precisar da internet. Então como que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui esse campo aqui chamado CEP, e aqui eu vou digitar o CEP que eu vou precisar, eu vou colocar um botão aqui, e esse botão vai fazer a ação de pesquisar esse CEP na internet e vai me trazer o endereço, o bairro, a cidade e o estado. A única coisa que ele não traz que é o número da casa, que isso ele não tem, beleza? Então, o primeiro passo. O que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa que você precisa ter para você estar trabalhando com esse tipo de macro é nessa guia aqui em cima, onde está escrito desenvolvedor, você tem que deixar ela habilitada. Então talvez pode ser que aconteça que você não tenha essa guia desenvolvedor mostrando no seu Excel. Então o que você precisa fazer? Você vai lá em arquivo, lá embaixo na guia opções, ele vai aparecer essa janela para você. Então você vai lá em faixa de opções no canto esquerdo e você precisa procurar aqui se tem o desenvolvedor. Provavelmente vai estar assim, sem a opção selecionada. Então você vai selecionar essa opção desenvolvedor e vai dar um OK. Ele vai mostrar aqui em cima essa opção desenvolvedor, beleza? O que você vai fazer agora? Então nessa guia aqui desenvolvedor, eu vou precisar blocar um botão aqui. Esse botão que vai fazer toda a minha ação da pesquisa de endereço. Então eu vou clicar primeiro aqui em modo design. Depois eu vou clicar em inserir. E eu vou aqui no controle Active X, Active X. Você vai na primeira opção aqui, que é os botões de comando. Então eu vou clicar nessa opção de botão de comando. E eu só vou clicar uma vez em cima do meu formulário de Excel e ele já vai gerar esse meu botão. Então eu vou arrastar ele um pouquinho para cá. Tudo bem? E o meu botão já está criado. Então se eu sair do modo design, ele já vai estar no modo que ele vai estar funcionando. Beleza? Então se eu clicar aqui, você pode ver que ele já está funcionando. Só que como eu não atribuí nada, nenhum tipo de código, nenhuma programação em cima dele, ele vai estar retornando nada. Porque como ele não está executando nada, então ele só vai estar funcionando o modo de clicar aqui. Mas o que a gente vai fazer? Quando a gente clicar em cima do botão, ele vai executar nossa macro para pesquisar o CEP, tudo bem? E qual que é o próximo passo agora? A gente precisa entrar na parte de VBA do Excel, a parte de código do Excel. Então como que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso de duas maneiras. Ou eu venho aqui na guia desenvolvedor e clico aqui em exibir código. Se eu clicar uma vez ele vai abrir essa janelinha para mim, certo? Ou, vou fechar aqui, eu posso apertar o Alt e F11. Ele também já faz esse atalho para mim, tudo bem? Então aqui fica toda a parte de VBA, a parte de programação, legal? Então o que eu preciso fazer agora? Nesse link que está aqui embaixo do vídeo, você vai baixar esses arquivos que estão aqui. Você vai salvar no seu computador esses arquivos, que a gente vai importar esses arquivos para nossa planilha do Excel, tudo bem? Então o que a gente vai fazer agora? Como eu já tenho, eu já baixei, eu vou importar 3 arquivos que eu vou precisar aqui, tudo bem? E como que eu faço para importar? Eu venho nessa parte aqui do lado esquerdo da minha planilha, tudo bem? Aqui eu vou clicar com direito e vou vir aqui importar arquivo. Então eu vou lá nas minhas aulas, certo? Onde você baixou os arquivos, onde você deixou tudo salvo certinho. E você primeiro vai importar isso aqui, buscar CEP. Você vai clicar em abrir. Ele criou uma pastinha aqui de módulos e dentro desse módulo está o buscar CEP.
Agora você precisa importar o JSON e você precisa importar também o Dictionary, que são o Dictionary é módulo de classe. E essa parte do JSON é a parte que vai pegar os arquivos da internet e vai interpretar aqui para o Excel para a gente conseguir mexer, legal? Então vamos lá importar esses dois arquivos, certo? Então, ó, VBA JSON, e você vai entrar nele, ele já vai aparecer esse arquivo aqui. Você já vai clicar em abrir, ele já mandou para cá. E o próximo arquivo que você vai importar vai ser o Dictionary, que ele vai importar como módulo de classe, tudo bem? Ó? Ele vai aparecer aqui e os dois arquivos da programação, beleza? E qual vai ser o nosso próximo passo? Nosso próximo passo aqui é atribuir a programação ao botão para que ele faça a pesquisa do CEP para a gente. E como eu falei que eu já tinha pronto essa linha de código, então eu vou mostrar aqui que é um dos arquivos que a gente importou, que é esse buscar CEP, certo? Que é toda essa função aqui. Então o que essa função faz? Ele primeiro, ele vai mostrar nessa variável planilha. O que é essa variável planilha? É a pasta de trabalho que a gente está usando, que se chama esse nome aqui, ó. Esta pasta de trabalho. Se quando você abrir o seu arquivo do Excel, você chegar nessa janelinha aqui, que foi pelo Alt 11, e tiver um outro nome escrito aqui, então você precisa alterar aqui também. Vamos dizer que ele tem um underline aqui depois do D trabalho, então você tem que pôr aqui também, alterar no seu arquivo. Então você precisa fazer essas alterações no seu arquivo, se o seu arquivo estiver diferente, tudo bem? Então eu atribuí a minha planilha, que é a planilha aqui do CEP, certo? Nessa variável. Então ele vai pegar o meu workbook aqui e ele vai puxar a minha planilha aonde tá os meus dados. E qual que é o nome da minha planilha? No meu caso aqui é pesquisar endereço com C cedilha. Então você também precisa colocar aqui pesquisar endereço aqui, ó, com C cedilha. Se tiver outro nome, ou você altera aqui, ou você vai alterar aqui embaixo o nome da sua planilha, tudo bem? Mas precisa bater. O nome da sua planilha que está aqui precisa ser o mesmo que está aqui embaixo, beleza? E agora eu vou colocar uma variável chamada CEP, que essa linha de código, o que ele vai fazer? A primeira coisa, ele vai puxar o valor do CEP que eu coloquei aqui. Então vamos dizer, eu vou colocar um CEP de São Paulo, CEP da Praça da Sé. Então 01001-001. Esse é o CEP, tudo bem? Então, se eu vier aqui, ele vai falar que a planilha, que é essa variável aqui em cima que eu defini, tudo bem? No range CEP. Então, o que eu preciso fazer? Ou eu vou colocar B5 lá, tá vendo que tá na linha 5 e na coluna B? Ou eu escrevo B5 aqui, ou eu coloquei um apelido para esse campo. E como que eu faço para eu colocar apelidos nos campos de Excel? Que nem nesse caso aqui, ó, se eu clicar aqui, eu estou na coluna B15, certo? Que tá aqui, a linha 15, coluna B. Agora, se eu entrar aqui, entrar nesse campo que chama caixa de nome, eu vou dar dois cliques aqui em cima, eu vou digitar CEP. E eu vou dar um Enter e pronto. Coloquei um apelido para essa coluna. E a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Para ficar mais fácil para mim, de vez eu ficar procurando B5, eu já coloco o nome CEP, porque foi o apelido que eu coloquei aqui. Então o que você precisa fazer na sua planilha? Nos campos CEP, endereço, bairro, cidade, estado e no campo número também, por mais que ele não puxe o valor para mim, a programação ela vai usar esse campo, porque na hora que eu puxar o CEP, ele verificar que existe um endereço, ele já vai dar um select automático aqui para mim. Eu posso estar aqui, eu digitei meu CEP, vou mandar uma pesquisa aqui, o próprio Excel já vai colocar o endereço aqui que eu preciso e ele já vai deixar selecionado esse campo número para mim, beleza? Então o que eu preciso fazer? Que já está feito no meu e você precisa mudar na sua planilha de Excel. Então aqui, ó, campo endereço, eu escrevi endereço sem cedilha, o bairro eu escrevi bairro, cidade, cidade, estado, estado e número eu escrevi assim, ó, número endereço. Ah, eu quero escrever um outro nome, só quero escrever número. Se você muda na sua planilha de Excel, você vai precisar mudar aqui também, beleza? Porque senão ele vai dar erro na hora de executar o código, tudo bem? E o que o nosso código agora vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a variável CEP, que está aqui dentro, tudo bem? Ele vai mandar para um site na internet. Esse site na internet vai verificar se esse CEP
existe. Se esse CEP existe, ele vai retornar para a gente o endereço, o bairro, a cidade, o estado, tudo bem? Como que funciona esse sistema? Então você vai entrar aqui, ó, por exemplo, é o api.botbr.app barra CEP barra o CEP que você vai fazer a pesquisa, que nem no meu caso, por exemplo, eu vou fazer a pesquisa aqui do CEP da Praça da Sé, que foi o que eu coloquei lá. Então vai ser, ó, 01001. Vou dar um Enter. Olha lá, ele retornou um texto para mim. Se eu colocar aqui em dados brutos, ó, ele vai retornar esse texto para mim lá no Excel. Então aqui no navegador ele mostra, ele deixa de uma maneira mais fácil da gente ver, mas no Excel ele vai retornar desse jeito pra gente, beleza? Então nesse caso, como existe CEP, ele vai falar que o erro é falso, ou seja, não tem nenhum tipo de erro. Ele vai mostrar o CEP que eu digitei. Ele vai retornar para mim um negócio chamado CEP formatado. O que é esse negócio de CEP formatado? É para deixar um pouquinho mais bonito. Eu vou deixar 2 números, aí eu vou colocar um ponto, mais 3 números. Eu vou colocar um traço e mais 3 números. Para ficar mais apresentável na hora de mostrar lá na planilha. Tudo bem? Ele retornou o endereço, ele retornou o bairro, retornou a cidade e retornou o estado. Legal? É isso que o nosso Excel vai ler quando ele fizer a pesquisa para a internet, tudo bem? Então vamos retornar aqui, vou minimizar minha página aqui e vamos retornar para a planilha do Excel, tudo bem? Então aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, ele faz a pesquisa para mim. Então aqui eu coloquei a página da internet que ele vai fazer a pesquisa, certo? Esse CEP aqui, se você perceber, ó, aqui é a página inteira que a gente escreveu aqui, ó. Então é o API botbr.app barra CEP barra o CEP que a gente pesquisou aqui. E é a mesma coisa aqui no Excel. Então esse CEP aqui é essa variável CEP. O que é essa variável CEP? É tudo isso aqui, ó, que ele pesquisou na nossa planilha aqui, que eu escrevi aqui, tudo bem? Então ele vai fazer a pesquisa. Na hora que ele fez a pesquisa, ele vai retornar para a gente o resultado. E quem que faz essa tradução do resultado? É esse arquivo aqui, ó, do JSON que a gente importou. Por que ele é importante? Porque ele que vai traduzir para a gente tudo isso e vai conseguir jogar num formato que o Excel consegue ler. Eu escrevi aqui embaixo, ó, se o retorno da pesquisa erro for igual a true, ou seja, se existir algum tipo de erro, o que é esse erro? É essa variável aqui em cima, ó, que retorna se existe erro ou não na hora da pesquisa na internet. Que nem eu digitei um CEP válido, ele retornou que o erro é falso, ou seja, ele não tem erro. Agora se eu digitar um CEP aqui, ó, 63 e der um Enter, por exemplo, lá, ele apareceu lá, erro igual a true, ou seja, existe um erro. Então se o Excel fizer uma pesquisa e verificar que ali o erro é igual a verdadeiro, ele vai retornar essa mensagem no Excel para mim. Não foi possível encontrar o endereço desse CEP. Legal, né? Agora, se não existe nenhum tipo de erro, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o CEP formatado para mim, para eu colocar de uma maneira mais apresentável lá na planilha. Ele vai retornar o endereço, o bairro, a cidade e o estado. E por que eu falei que é legal a gente definir aqui o nome número, da variável número aqui, desse campo que é o G8 no meu caso? Porque na hora que ele pesquisar, eu vou pedir para ele selecionar esse campo número já para eu digitar, para ficar mais prático, entendeu? Ele já vai dar um foco naquela célula ali para mim, legal? Então vamos fazer o teste. Como que eu posso fazer um teste? Aqui no macro, por enquanto, eu não preciso definir nenhum botão ali para eu testar. Se eu clicar em cima aqui, ó, do pesquisar CEP, que é o nome da minha função que pesquisa o CEP no Excel, ou eu clico o botão F5 ou eu dou o play aqui em cima, tudo bem? Então o que eu preciso fazer primeiro? Eu vou colocar um CEP aqui que eu sei que existe, que é de novo aquele CEP da Praça da Sé. Então vamos lá, 01001. Tudo bem? Vou deixar fora aqui e eu vou executar a minha macro aqui. Então, vou clicar em cima, vou clicar em play, vamos ver o que acontece. Ele está pesquisando, ó lá. Ele foi lá na internet, ele viu que não existe nenhum tipo de erro, então ele não entrou nesse if, ele já foi direto aqui embaixo, já retornou para mim os nomes do endereço, do bairro, da cidade e do estado. Legal, né?
E não sei se você percebeu, mas a minha seleção que estava aqui, ele jogou para cá. E ele ainda colocou o CEP formatado aqui para mim. Então, por exemplo, eu vou digitar um CEP que não existe aqui, ó. 65, pronto. Um CEP que não existe, beleza? O que vai acontecer? Na hora que eu mandar ele executar. Opa, preciso sair ele da seleção, tá? Então, o que vai acontecer na hora que eu mandar ele executar essa minha macro? Não, dei play, pronto, ele apareceu essa mensagem lá. Não foi possível encontrar o endereço desse CEP. Bacana, né? Você vê como a gente consegue, através do macro, automatizar ainda mais o Excel. Então, o que eu preciso fazer agora, que é o último pedaço da minha planilha aqui, da minha programação, é colocar esse botão aqui para executar todo o meu macro. Então, como que eu vou fazer? Como eu já adicionei esse botão, eu vou até mostrar de novo como que adiciona. Então, vem em desenvolvedor, deixo ativado o modo design. Ó, ele está desativado, agora eu vou ativar. Pronto, ele está ativado o modo design. Venho em inserir. Aqui eu clico em botão de comando, certo? Ele já está selecionado. Venho aqui uma vez, eu clico e pronto, ele adicionou meu botão. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso alterar o nome desse botão e o texto que está escrito aqui em cima, certo? Então eu clico com o direito em cima do botão, eu vou em propriedades, ele vai abrir essa caixinha aqui para mim de propriedades do botão. Então o que eu preciso fazer? Deixa eu vir aqui primeiro, que esse aqui é o botão pesquisar endereço, certo? Geralmente quando é um objeto, porque o botão é um objeto, quando a gente atribui um nome a um objeto, a gente não coloca acento, tá? A gente coloca no máximo traço, a gente coloca um underline, a gente evita de colocar um caractere especial, uma arroba, uma exclamação, tudo bem? E a gente não põe acento, a gente não põe sem cedilha, a gente não põe um tio, tudo bem? Então, eu alterei o nome, eu vou dar um enter. Olha lá, ele já alterou o nome aqui para mim. E alterou o nome aqui para mim. Então, esse botão já tem um outro nome. Se chama botão pesquisar endereço, tudo bem? E agora eu quero alterar o texto aqui em cima. Então, eu vou vir aqui em Caption. E eu vou alterar aqui. É pesquisar, eu vou escrever. Pesquisar. Então, o texto que aparece em cima do botão é esse comando aqui, ó. Caption. E o que você alterar aqui, ele vai alterar em cima do botão. Então, agora eu vou dar um Enter. E pronto. Ele alterou. Agora eu preciso adicionar uma função nesse botão. E qual que é a função que eu vou adicionar? Quando eu clicar uma vez em cima do botão, eu quero que ele execute a pesquisa do CEP para mim, tudo bem? Então o que eu faço? Eu deixo o modo design ativado ainda. E eu vou dar dois cliques com o botão esquerdo em cima do meu botão, legal? Então, se eu apertar duas vezes, ó, ele vai abrir a página do VBA para mim. E ele já vai criar uma função chamada botão pesquisar endereço underline clique. Então todas as vezes que eu clicar uma vez no botão, ele vai executar tudo que tiver aqui dentro para mim. E o que eu preciso que ele execute? A minha pesquisa do CEP. Então eu vou aqui em buscar CEP. Ó, eu vou vir aqui nessa função, eu vou dar dois cliques em cima dela. Ele já vai selecionar o nome da minha função. Vou clicar com o botão direito, eu vou copiar. Eu volto aqui para a minha planilha do Excel. Dois cliques. Eu vou apertar a tecla tabela aqui para ele dar um espacinho melhor para a gente conseguir enxergar, para ele não ficar muito espremido as palavras ali. Então eu dou um Enter, aperto a tabela, eu colo a minha função, eu dou um Enter e pronto. O que eu precisava fazer para automatizar aquele botão já está feito. Posso salvar aqui. Posso fechar essa minha janela. Nesse caso, como eu estou criando esse meu arquivo aqui, eu ainda não salvei ele. Se você tem algum arquivo do Excel pronto aí, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar então alterar esse seu arquivo para transformar ele em macro. Então o que você precisa fazer? Você vai salvar novamente o seu arquivo. Aí no tipo aqui, você não vai deixar pasta de trabalho do Excel. Você precisa deixar em pasta habilitada para macro, que é o meu caso. Então vou lá na minha pastinha dessa aula e vou salvar assim, como pesquisar endereço, tá bom? Vou salvar e pronto. Toda essa minha programação vai salvar dentro desse meu arquivo do Excel. Então o Excel vai gerar um só arquivo, que é um arquivo de Excel habilitado para macro. E com isso, com toda essa minha programação, vai ser salvo junto do Excel. Então
eu não vou ter nenhum problema de precisar buscar um arquivo ou outro arquivo. Então tudo aquilo que eu importei, ele já vai salvar dentro desse meu arquivo do Excel, beleza? Então agora, se eu sair, ó, vou sair do modo design, vou apagar o meu estado, vou apagar a cidade, o bairro, o endereço e vou apagar meu CEP. Então agora eu vou fazer o teste, legal? Vou vir aqui no CEP, eu vou digitar Praça da Sé, 01001. Vou dar um pesquisar. Eu preciso sair e vou clicar no botão lá. Pronto. Ele encontrou para mim, viu que rápido? Ele foi na internet, fez a pesquisa, viu que existe e já retornou para mim. E ele já retornou com o select em cima do número. Então vamos dizer que eu já quero colocar um número, eu vou colocar lá 45. Pronto. Ele já facilitou essa minha vida. Então, por exemplo, de vez eu precisar abrir a página da internet, ficar indo lá no site do correio para pesquisar o endereço, só basta eu ter o número do CEP e ele já faz essa pesquisa para mim, tudo bem? Então eu vou digitar um CEP que não existe. Vamos lá. 65451-789. Vou dar um pesquisar. Olha lá, ele vai retornar que não foi possível encontrar o endereço desse CEP. Então o VBA ele vem para automatizar essas coisas do Excel. O Excel já auxilia, já salva e já deixa muito mais prático a nossa vida, e o VBA é para deixar ainda mais prático o Excel, que já dá essa praticidade pra gente. Então se você gostou, me segue aqui no YouTube, que eu vou colocar mais vídeos para vocês, e aqui embaixo tem o link das minhas redes, no Instagram, no Facebook. Me segue lá que eu vou colocar novos episódios, eu vou colocar novos vídeos, novas dicas de Excel. E tem o meu curso de Excel que já tá ali no forno, tá quase saindo. Então para você não perder nada, me segue lá no Instagram, que eu vou dar todas as dicas de como você me seguir e como você acompanhar meus conteúdos, legal? E aqui embaixo também eu vou deixar o link para você baixar essa planilha. Você vai ou usar essa minha planilha, ou você vai conseguir adaptar essa sua planilha, legal? Se você não tá conseguindo colocar essa programação de CEP na sua planilha, deixa nos comentários aqui no YouTube aqui embaixo que eu vou te ajudar, legal? Então, até a próxima!